A Alemanha sempre dependeu da Rússia para a maior parte do seu gás. E agora, em preparação para o próximo inverno, quando antecipa que a Rússia, que recentemente diminuiu as exportações, pode restringir ou até parar o fornecimento, a Alemanha revelou seus mais recentes esforços para aumentar os níveis de armazenamento de gás e seus planos para uma nova fábrica de gás. Como isso seria possível e como isso afetará a dinâmica do relacionamento entre a Alemanha e Rússia? A economia alemã é uma das maiores e mais desenvolvidas do mundo, com uma posição nominal do PIB de quarto no mundo. Desde 2020, a Alemanha está em sétimo lugar no mundo em termos de consumo de energia primária. Mais de 75% do consumo de energia primária alemã em 2021 veio de combustíveis fósseis. 6,2% veio da energia nuclear e 16,1% veio na forma de energias renováveis. O consumo de energia na Alemanha ocupa o sexto lugar no mundo e é o maior mercado elétrico da Europa. A nação é o quinto maior consumidor de petróleo do mundo. Em 2018, 34,3% de toda a energia era consumida através do uso do petróleo, enquanto 23,7% da energia da Alemanha era consumida através do uso do gás. Quase todas as necessidades de petróleo da Alemanha são atendidas por importações. Em 2021, a Rússia era responsável por 34,1% das importações de petróleo bruto, seguidas pelos Estados Unidos com 12,5%, Cazaquistão com 9,8% e Noruega com 9,6%. O gás natural, que representou mais de um quarto do consumo de energia primária da Alemanha em 2021, também é a fonte de energia que a Alemanha mais importa. 95% do gás natural utilizado na Alemanha é importado, com cerca de 50% sendo exportado novamente. O gás russo responde por 55% das importações, seguido pelo gás norueguês, em 30%, e pelo gás holandês, 13%. A partir de 2022, todas as importações de gás ocorrem através de gasodutos, como resultado das sanções canadenses que deixaram os equipamentos de bombeamento mantidos pela Siemens Energy presos em Montreal. O exportador de gás russo, Gazprom, controlado pelo Estado, reduziu recentemente os níveis de entrega através do gasoduto Nord Stream 1, que flui sobre o Mar Báltico até a Alemanha. As alegações da Gazprom foram descartadas pela Alemanha e seus aliados na Europa, que alegam que qualquer dificuldade técnica é uma cobertura para a retaliação de Moscou contra as sanções da União Europeia. Como resultado, a Gazprom não recorreu a outros oleodutos para suprir a lacuna de abastecimento da NS1. Em resposta às novas reduções de fornecimento, os preços europeus do gás subiram ainda mais na semana passada. Um problema de custo de vida está se espalhando pela Europa devido ao aumento dos preços de energia, e os bancos centrais são incapazes de lidar sem arriscar que a economia da região caia em recessão. A indústria mais vulnerável à redução de distribuição de gás, representada pela Associação Alemã da Indústria Química VCI, alegou que a escassez de fornecimento ainda não tinha resultado em problemas sérios. As ações tomadas no domingo vieram na sequência de um plano revelado no início deste ano para apoiar o setor energético e a economia da Alemanha, com pagamentos de ajuda ao lidar com a crise da Ucrânia, que fez subir os preços da energia. O chanceler alemão Olaf Scholz chamou a dependência do país em relação à energia russa de um erro da política econômica da Alemanha e disse à DPA que as administrações passadas haviam perdido a oportunidade de estabelecer canais alternativos de fornecimento de gás. Mas após a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Alemanha já teve o suficiente. Como os limites russos às exportações de gás colocam em perigo a maior economia da Europa, a Alemanha optou por aumentar drasticamente seu uso de carvão extremamente poluente, a fim de salvaguardar o fornecimento de energia antes do inverno. A fim de encorajar as empresas a reduzir o uso, o governo alemão anunciou no domingo que iria implementar regras de emergência que permitiriam que usinas elétricas a carvão, que haviam sido desligadas para gerar eletricidade, fossem reiniciadas. O medo de Berlim de uma escassez de gás no inverno foi evidente nesta decisão. Enquanto as autoridades ocidentais se convenciam de que Moscou estava armando suas exportações de gás em reação às sanções da União Europeia, após a invasão total da Ucrânia, Moscou reduziu a capacidade do principal gasoduto de exportação de gás para a Alemanha em 60% esta semana, enviando ondas de choque por todo o continente. Se o abastecimento não for restaurado, a Itália, que também sofreu um declínio no abastecimento de gás russo, deverá anunciar medidas de emergência. Enquanto isso, o carvão foi a principal fonte de eletricidade do país no primeiro semestre de 2021. A lignite é minerada em grande parte em Nordrhein-Westfalen, Saxônica e Brandenburg, no extremo oeste e leste do país. Devido ao fato de volumes significativos serem queimados em usinas de carvão próximas a locais de mineração para gerar energia e de não ser prático transportar lignite para grandes distâncias, as usinas estão situadas perto dos locais de extração. Saarland e Nordrhein-Westfalen possuem ambas minas de carvão betuminoso. A maioria das usinas de carvão betuminoso depende de combustível importado.
Portanto, elas estão dispersas pelo país, além de estarem próximas a áreas de mineração. A Alemanha está fazendo mudanças em suas instalações de energia a carvão para torná-las mais flexíveis diante da crescente demanda de energia renovável. As usinas elétricas alemãs, já em operação, são feitas para serem flexíveis. As usinas elétricas alemãs a carvão e as usinas de ciclo combinado a gás natural alcançam ambos os objetivos de seguir carga. Tem a possibilidade de limitar a capacidade das novas usinas elétricas a carvão a 20% e 25%. A razão é que, ao contrário de uma usina de ciclo combinado a gás, uma caldeira a carvão usa a combustão direta do combustível para controlar a saída ao invés de um gerador de vapor de recuperação de calor, como a turbina a gás a montante. Por outro lado, uma nova lei atualmente sendo desenvolvida em Berlim traria de volta 10 gigawatts de usinas elétricas a carvão ociosas por até 2 anos, aumentando em até 1/3 a dependência da Alemanha do carvão para gerações de eletricidade. No entanto, a proposta, que pretende eliminar gradualmente o carvão até 2030, uma vez que ele é significativamente mais intenso em carbono do que o gás, está em desacordo com a estratégia climática da Alemanha. Devido à guerra de agressão do presidente russo contra a Ucrânia, a situação tensa e os preços altos são inevitáveis, de acordo com Habeck, membro do Partido Verde que tem feito campanha para uma saída mais rápida do carvão com uso intensivo de carbono. E ele continuou dizendo: e mais, é obviamente a estratégia de Putin para nos tornar inseguros, para aumentar os preços e nos dividir. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós lutaremos de forma decisiva, precisa e pensativa. O Ministério da Economia diz que trazer de volta as usinas elétricas alimentadas a carvão para a mistura poderia somar até 10 gigawatts de capacidade no caso de uma situação crítica de fornecimento de gás. E acrescentar uma lei correspondente iria para a Câmara Alta do Parlamento em 8 de julho. Isso é doloroso, mas é uma necessidade absoluta nessa situação para reduzir o consumo de gás, disse Habeck. Mas se não o fizermos, corremos o risco de que as instalações de armazenamento não estejam cheias o suficiente no final do ano em direção à estação do inverno. Então nós somos chantageáveis a nível político. Quando questionado, Habeck respondeu que era a prioridade máxima e que seria um tremendo aperto no inverno, sem o esperado abastecimento suficiente. Os 3 reatores de energia nuclear sobreviventes na Alemanha têm uma capacidade combinada de 4 gigawatts e estão programados para serem desligados até o final deste ano. O governo determinou que as exigências tecnológicas e de segurança são muito grandes, portanto, sua vida útil não será aumentada. A Alemanha pretende reduzir o consumo normal em cerca de 1/5 sem recorrer ao racionamento e, ao mesmo tempo, aumentar o fornecimento de gasodutos noruegueses e as importações de GNL. O aumento da dependência das usinas elétricas a carvão seria uma das novas políticas, e um sistema de leilão para encorajar a indústria a reduzir o consumo também começaria nas próximas semanas. Através do credor estatal KfW, o operador de mercado de gás da Alemanha receberá 15 bilhões de euros, 15,8 bilhões de dólares em linhas de crédito para encher mais rapidamente as instalações de armazenamento de gás. De acordo com Habeck, o ministério, que está encarregado de garantir a segurança do fornecimento de energia na maior economia da Europa, tomaria precauções adicionais dependendo da situação. Sob a condição de anonimato, 2 fontes com conhecimento da situação disseram que isso poderia envolver o início da segunda fase do plano de emergência de gás da Alemanha. Seria possível que as concessionárias passassem os altos preços do gás para seus clientes na segunda fase, que começa quando há um alto risco de escassez de fornecimento a longo prazo. A Alemanha priorizou o enchimento de tanques de armazenamento de gás, que podem ser usados no inverno, e planeja montar 4 terminais flutuantes de GNL. Eles estão atualmente 56% cheios, e o ministro da Economia Robert Habeck quer que eles estejam 90% cheios até o final do ano. Agora, Energiewende Think Tank recomendou a construção de uma série de pequenas unidades em todo o país. Mesmo que mais usinas nucleares sejam fechadas até dezembro de 2022, os operadores de rede e outros especialistas acreditam que as reservas existentes e as interconexões europeias planejadas fornecerão capacidade de gás suficiente para atender a demanda. A Alemanha pode precisar de mais capacidade de geração de energia a gás, uma vez que ela se ramifica em energias renováveis e elimina progressivamente o carvão e a energia nuclear. Essa capacidade adicional de gás seria utilizada em alta demanda, com pouco vento ou luz solar, e não necessariamente resultaria no aumento do consumo geral de gás. Vamos saber o que você acha sobre essa situação na seção de comentários abaixo.